24 años después de la tragedia, Pasquale Tortora fue liberado. Su sentencia se redujo en 6 años por buen comportamiento. En este momento ya es un hombre que ha cumplido 44 años. Decidió comenzar una nueva vida. Si lo logrará, es difícil decirlo. Fue el único de todo el grupo que fue juzgado bajo un procedimiento abreviado, lo que permitió obtener un castigo más leve. Inmediatamente después de lo sucedido, los muchachos dejaron de comunicarse entre sí. Las relaciones no se restablecieron incluso al momento de la liberación de Pasquale. Pasquale afirma que no pasa un día sin que piense en lo que sucedió y en el sufrimiento que causó a Graciela y su familia. Según él, si Pasquale pudiera volver a ese día, no cometería ese acto. Su familia lo ayudó a sobrevivir este periodo difícil y recuperarse. Agradece a todos los que le dieron una oportunidad para una nueva vida. La madre de la pequeña Graciela se pronunció sobre la liberación anticipada de Pasquale. La mujer afirma que con su liberación desapareció el sentido de justicia. Ella cree que tales personas no cambian y son peligrosas para la sociedad, y menos aún merecen una segunda oportunidad. Vincenzo y Giuseppe, declarando su inocencia, no entendían por qué Pasquale les había hecho esto. Cuando Vincenzo se quitó la vida voluntariamente, escribió una nota de suicidio en la que seguía insistiendo en que era inocente y estaba indignado por la injusticia que había caído sobre ellos. El joven confió la confirmación de este hecho a alguna persona compasiva en el futuro, y él mismo se negó a continuar la lucha sin sentido por su libertad. Giuseppe, Domenico y Michele siguen en aislamiento. Giuseppe continúa insistiendo en su inocencia. Pasa todo su tiempo leyendo la Biblia. Se ha resignado a su sentencia y no intenta apelar la decisión del tribunal. Al mismo tiempo, el hombre cree sinceramente que será liberado de la prisión tan pronto como su completa falta de participación en el asesinato de la niña sea finalmente revelada y probada. Su abogado y familia, como él, creen firmemente en la inocencia de Giuseppe, así como en la del fallecido Vincenzo. Los tres continúan afirmando que Pasquale es el principal culpable de la tragedia. Fue él quien no solo atrajo a la niña al bosque, sino que también la torturó cruelmente, la violó y la quemó. En confirmación de sus palabras, está el hecho de que solo en el cuerpo de Pasquale se encontraron signos de lucha, los arañazos de la niña, y también en su ropa se encontró suciedad y su sangre. Todos los demás no estaban arañados ni sucios. Sin embargo, Pasquale recibió la sentencia más leve e já está em liberdade. A tensão em seu relacionamento aumentou. Troy constantemente implicava com pequenas coisas, permitia-se fazer comentários grosseiros e acusações. Após uma série de eventos desagradáveis, uma de suas discussões noturnas, que surgiu sem motivo especial, evoluiu para um conflito sério. Pela primeira vez em seu casamento, Troy tornou-se fisicamente violento com Christina. Ela não ficou calada e recorreu às autoridades policiais. Para os policiais que chegaram, o homem tentou apresentar a situação de uma maneira favorável a ele. Mas as marcas no rosto de Christina falavam por si. Troy foi levado à delegacia e sua esposa decidiu que era hora de mudar sua vida e acabar com este casamento. Mas quando seu marido foi libertado, isso apenas intensificou seu confronto. Após a separação, Troy começou a se comportar de forma estranha. Tentava rastrear sua ex-esposa e, em encontros casuais pela cidade, se comportava de forma agressiva. Isso forçou Christina a solicitar uma ordem de proteção ao tribunal. Mas mesmo após receber o documento, o homem continuou ignorando as restrições estabelecidas. Ele foi preso várias vezes, mas não teve consequências sérias. No outono de 2017, Christina foi diagnosticada com uma doença grave. Felizmente, o diagnóstico foi feito a tempo e o tratamento pôde ajudar. Após a cirurgia, a jovem mãe estava em recuperação em casa.
Durante este período, Troy começou novamente a mostrar um interesse insistente em Christina. Ele tentou restaurar o relacionamento e reunir a família, mas ela deixou claro que o via apenas como o pai de seus filhos. Christina não se opunha ao seu contato com as crianças, mas não queria voltar ao relacionamento anterior. Enquanto Christina se recuperava da cirurgia em casa, ela frequentemente recebia visitas de família e amigos. Regularmente, sua mãe e suas duas melhores amigas, Gina e Brooke, vinham visitá-la. Brooke geralmente vinha com seu marido, Daniel. Ela e Christina se conheciam desde jovens e praticamente cresceram juntas. Durante este tempo, desenvolveu-se entre elas uma forte amizade que se assemelhava mais a um relacionamento familiar. Naquela noite, a mãe de Christina veio ver sua filha e ficar durante a noite. Quando ela entrou na casa, surpreendentemente encontrou Daniel lá. Inicialmente, isso não causou nenhuma suspeita especial. Ele costumava visitá-la frequentemente com sua esposa. Talvez ele tivesse apenas passado para deixar algo de sua esposa. Mas a situação foi ficando cada vez mais incomum. Sua esposa Brooke não estava lá, e o próprio Daniel não fazia menção de ir embora, mesmo quando a mulher se ofereceu para cuidar de Christina. Além disso, ele ficou até amanhã, o que já estava completamente além dos limites de uma visita normal. No dia seguinte, a mãe de Christina encontrou por acaso uma amiga próxima de Brooke. Preocupada com a situação, perguntou por que o marido de Brooke estava vindo sozinho ver Christina e passando a noite. A interlocutora ficou chocada. Estava ouvindo isso pela primeira vez. Descobriu-se que Brooke há muito suspeitava que seu marido era infiel, mas nunca imaginaria que ele estava passando tempo com sua melhor amiga. Traída simultaneamente por duas pessoas próximas, seu marido e sua amiga de infância, Brooke imediatamente foi até Christina para uma conversa séria. Em conversa com uma amiga, Christina revelou assim um segredo inesperado. Nos últimos 10 anos, ela estava se encontrando secretamente com Dan, o marido de sua melhor amiga Brooke. Além disso, ela não planejava terminar esse relacionamento. Essa confissão causou grande indignação em Brooke. A notícia sobre a situação logo chegou ao ex-marido de Christina, Troy. Ao descobrir que sua esposa havia sido infiel durante o casamento, ele decidiu usar esse fato a seu favor. Troy iniciou um processo pela custódia total de seus filhos, formalmente justificando com preocupação com o bem-estar deles. No entanto, todos entenderam. Seu objetivo principal era prejudicar sua ex-esposa. Apesar de todos os escândalos e segredos revelados, a conexão entre Christina e Dan não se rompeu. Desde o início de 2018, desenvolveu-se uma situação estranha. Dan vivia alternadamente entre Brooke e Christina. Seu comportamento seguia um padrão claro. Ele ia para uma quando brigava com a outra. Ambas as mulheres sabiam disso, mas aceitavam a situação. Ninguém queria ser o primeiro a quebrar esse ciclo. Naturalmente, isso levou a novos conflitos. As antigas amigas estavam constantemente brigando, às vezes chegando às vias de fato. Em maio de 2018, durante outro encontro, Christina insistentemente pediu a Dan para deixar Brooke definitivamente. Neste momento, tais conversas começaram a causar nele clara irritação. Entre eles ocorreu um conflito sério, que levou a consequências desagradáveis. Christine teve que ir ao hospital com uma concussão. Apesar deste incidente, ela continuava esperando por um futuro com o marido de sua amiga. Esta situação complicada acabou levando a eventos tristes. Durante este período, Christine mantinha contato com seu ex-marido Troy, que buscava a custódia total de seus filhos em comum. Ela tentou amenizar a situação e parecia que seu ex-marido estava se comportando de maneira mais razoável. No início de junho de 2018, eles fizeram um passeio em família ao parque de diversões. Com as dificuldades no relacionamento com Dan e sua melhor amiga, o contato com Troy melhorou significativamente
embora ele continuasse tentando mudar o acordo de custódia. Christine estava feliz com a possibilidade de se distrair da difícil situação com Dan, passando tempo com as crianças e cuidando de sua educação. Em 9 de junho de 2018, Christine foi a uma importante entrevista de emprego. Ela tinha grandes esperanças de conseguir este emprego para melhorar sua situação financeira. Até então, ela dependia largamente do apoio de seu ex-marido e parentes, e entendia que esta situação não poderia durar para sempre. Ela queria conquistar independência, construir uma carreira e garantir um futuro estável para si e seus filhos. Após a entrevista, Christine ligou alegremente para sua mãe, informando que havia conseguido o emprego. Ela estava a caminho e prometeu ligar mais tarde quando chegasse em casa. Naquele dia, nossa protagonista planejava celebrar um evento importante: seu novo emprego. Ela queria se encontrar com sua mãe e irmã, que moravam apenas a 15 ou 20 minutos de distância. A mãe esperava ansiosamente por este encontro, mas após uma hora, Christina ainda não havia ligado. Inicialmente, a mãe tentou não se preocupar, pensando que sua filha estava apenas ocupada e havia esquecido do compromisso, embora isso não fosse típico dela. Quando ela mesma ligou, ficou preocupada ao descobrir que o telefone de Christina estava mudo. Em seguida, tentou enviar mensagens, tanto normais quanto por vários aplicativos de mensagens, mas não houve resposta. O dia inteiro se passou com tentativas mal-sucedidas de fazer contato. À noite, não aguentando mais a incerteza, a mãe recorreu às autoridades policiais. Na polícia, no entanto, ela recebeu uma resposta desanimadora. Ainda não havia passado tempo suficiente para registrar um desaparecimento. Foi lembrada que Christina era uma adulta independente, que não precisava estar constantemente disponível. Aconselharam-na a esperar 24 horas. A mãe, preocupada, foi até a casa de sua filha esperando encontrá-la lá. Mas o apartamento parecia intocado, como se Christina nunca tivesse retornado. As crianças estavam com seu pai Troy naquele momento. Apesar da crescente preocupação, a mulher teve que esperar até o dia seguinte, esperando que tudo se esclarecesse. No dia seguinte, quando novamente não conseguiu contatar a filha, a mãe recorreu às autoridades policiais. Desta vez, o registro foi feito sem perguntas desnecessárias. A situação causava grande preocupação. Uma mulher responsável que criava 4 filhos, sempre estava disponível e cuidava de seus pequenos, havia desaparecido. कानून प्रवर्तन अधिकारियों को फॉर्म की जांच करने की अनुमति मिली, लेकिन उन्हें कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला। फिर उन्होंने चेक के बारे में पूछताछ की ताकि उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि हो सके। अगर चेक असली होते तो इसका मतलब हो सकता था कि जब दोस्त बैंक गई थी तब टेलर अभी भी ठीक थी। हालांकि वह कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सकी और केवल अनिश्चित रूप से अनुमान लगाया कि चेक शायद असली थे। एक संदेह उठा, क्या वह टेलर को बंधक बना सकती थी ताकि उसके वित्त का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सके। एशले के मोबाइल डिवाइस के जियोलोकेशन डेटा की जांच करते हुए जांचकर्ताओं ने पाया कि वह लंबे समय तक ब्रिट रोड पर रही थी। लापता व्यक्ति के फोन का सिग्नल भी उसी स्थान पर ट्रेस किया गया था। यह पता चला कि वहां उनके परिवार के स्वामित्व वाला एक और फार्म था। स्पष्ट रूप से उन्होंने टेलर के गायब होने से पहले वहां समय बिताया था। एशले ने फिर से दावा किया कि टेलर एक डीलर से प्रतिबंधित पदार्थ खरीदना चाहती थी, लेकिन इस बार उसने नए विवरण जोड़े। उसके शब्दों के अनुसार टेलर फार्म पर लौटने की योजना बना रही थी। आश्चर्यजनक रूप से एशले ने पहले इसका उल्लेख नहीं किया था। इसने पुलिस अधिकारियों को संदिग्ध बना दिया और वे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का कारण जानने की कोशिश कर रहे थे। एशले ने बताया कि उसकी दोस्त ने उससे इसके बारे में कुछ न बताने के लिए कहा था। उसने कथित तौर पर पूरे समय सोचा था कि टेलर जीवित थी और लौट आएगी, बस एक कठिन स्थिति में थी और इसलिए पुलिस की नजर में उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। एशले ने टेलर के पेशे का भी हवाला दिया।
ये कहते हुए कि उसकी समस्याओं के बारे में विवरण उसके निजी जांचकर्ता के रूप में करियर को नुकसान पहुंचा सकते थे। इस समय तक पुलिस अधिकारी कहानी सुनाने वाले पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन ब्रिट रोड पर फार्म ने उनका ध्यान बहुत आकर्षित किया था। यह विशाल और दूरदराज का क्षेत्र जिज्ञासु नजरों से दूर संदिग्ध गतिविधियों के लिए कई अवसर प्रदान करता था। पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं ने एशले के व्यवहार में एक और विचित्रता देखी। जब उसकी दोस्त निर्धारित समय पर वापस नहीं आई तो उसने तुरंत मदद क्यों नहीं मांगी। यह स्पष्ट था कि वह मुश्किल में हो सकती थी। तथाकथित दोस्त ने कैसांड्रा को फोन करने के अलावा किसी के साथ इस फार्म यात्रा के बारे में बात नहीं की थी। यह स्पष्ट हो गया कि पहली बातचीत के बाद एशले रोजाना पुलिस स्टेशन पर कॉल कर रही थी और जांच की प्रगति के बारे में पूछताछ कर रही थी। पुलिस के साथ इस संचार के बाद महिला ने समझ लिया कि उसे मुख्य संदिग्ध माना जा रहा था और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे थे। इसलिए उसने आगे की बातचीत से इनकार कर दिया और एक वकील की मांग की। इसके साथ पुलिस स्टेशन पर बैठक समाप्त हो गई। 19 अक्टूबर 2017 की सुबह एशले घर जाने के लिए निकल गई। उसी दिन दोपहर में पुलिस अधिकारियों को उस फार्म की जांच करने की अनुमति मिल गई जहां दोस्तों ने कुछ घंटे बिताए थे। इस खोज अभियान में विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्ते शामिल थे, जिनकी मदद से केवल 2 घंटों में परिसर में एक संदिग्ध स्थान की खोज की जा सकी। संपत्ति पर एक छोटा गड्ढा पाया गया जो हाल ही में खोदा गया था और जल्दबाजी में कंक्रीट से भरा गया था। जब इसे खोला गया तो मानव अवशेष पाए गए। वे समतल पड़े हुए थे, मिट्टी और निर्माण मलबे से ढके हुए थे और ऊपर से जल्दबाजी में कंक्रीट से ढंके हुए थे। सब कुछ घटना के निशान छिपाने के प्रयास की ओर इशारा कर रहा था। पेशेवर अनुभव ने सबूतों को सावधानीपूर्वक छिपाने में मदद की। यह पता चला कि घटना का कारण गोली का घाव था। खोज की स्थिति के कारण पहचान तुरंत स्थापित नहीं की जा सकी, हालांकि कपड़े और गहने लापता व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे थे। बाद में जांच ने जांचकर्ताओं के संदेह की पुष्टि की। यह टेलर राइट थी। सटीक पहचान के लिए दंत चिकित्सा रिकॉर्ड और डीएनए विश्लेषण की आवश्यकता थी। एशले मैकार्थर को 19 अक्टूबर 2017 की शाम को गिरफ्तार किया गया। उस पर एक गंभीर आरोप लगाया गया। महिला ने खुद को निर्दोष बताया और जेल में अपने मुकदमे का इंतजार किया। वकील अपने मुवक्किल की निर्दोषता पर विश्वास करता था, लेकिन कई संकेतों के कारण जूरी को उसकी अनुपस्थिति के बारे में समझाना मुश्किल था। रिश्तेदारों और सहकर्मियों ने उसे शांत, विनम्र और ऐसा काम करने में असमर्थ माना, खासकर उसकी शारीरिक विशेषताओं को देखते हुए। टेलर बड़ी और मजबूत थी, इसलिए बचाव पक्ष ने अभियोजन पक्ष के संस्करण पर संदेह करने की कोशिश की। O vendedor que atendeu esses visitantes compartilhou suas observações. Segundo suas palavras, a mulher parecia particularmente perturbada. O olhar de Brooke vagava constantemente. Ela estava obviamente muito agitada. No final de junho de 2018, quase 3 semanas após o desaparecimento de Christina, a polícia finalmente obteve permissão para investigar a casa vazia da família Daniel. Dentro do edifício, os investigadores não encontraram pistas significativas. O espaço havia sido completamente tratado com produtos de limpeza. No entanto, no quintal, descobriram uma fogueira onde encontraram objetos interessantes. Entre os itens queimados havia partes de um telefone celular, uma pulseira, pedaços de jeans e outros objetos derretidos. Chamou especial atenção uma moeda do parque de diversões com a respectiva inscrição. Foi exatamente neste lugar que Christina havia passado tempo com seu ex-marido e familiares pouco antes de seu desaparecimento. Esta informação foi confirmada por Troy. Na noite de 2 de julho de 2018, 24 dias após o desaparecimento, a polícia concluiu a investigação minuciosa da casa e do terreno circundante. Os investigadores examinaram cuidadosamente cada canto da propriedade. A alguma distância da fogueira, notou-se uma área estranha de terra perturbada.
Após uma investigação mais detalhada, descobriu-se que era uma cavidade preparada. Lá encontraram Christina, envolta em um cobertor e amarrada com cordas em uma posição incomum. Os investigadores suspeitaram que esta posição foi escolhida para economizar espaço e não chamar atenção desnecessária. O exame mostrou vários ferimentos, incluindo marcas características de pressão na região do pescoço. Tudo indicava que o ocorrido foi causado por mãos humanas. Os especialistas determinaram que Christina havia passado algum tempo em uma situação difícil e sofrido ferimentos graves. Como causa principal do incidente, os especialistas citaram pressão na região do pescoço. Após estas descobertas, os investigadores solicitaram um mandado de prisão contra Daniel Lynn, de 40 anos. O homem decidiu fugir e seu paradeiro permaneceu desconhecido. A polícia também tentou encontrar Brooke, mas descobriu-se que ela também havia desaparecido. À noite, a delegacia recebeu uma denúncia anônima de que Daniel havia se dirigido a um parque de trailers que ficava a várias centenas de quilômetros de sua casa. A investigação tinha informações de que o principal suspeito poderia estar ligado ao desaparecimento de sua conhecida. O próprio Daniel havia insinuado isso após seu desaparecimento. Os oficiais foram ao local indicado, mas naquele momento os procurados já haviam deixado o lugar. Encontraram-se testemunhas que confirmaram sua presença recente. Os moradores locais apontaram para um trailer onde o casal havia ficado. Na lixeira, os investigadores encontraram um recibo de um posto de gasolina próximo. Ao revisar as imagens de vigilância, notaram Brooke e Daniel entrando juntos na loja. Eles estavam de mãos dadas, o que claramente indicava a presença voluntária de Brooke com seu marido, e não coerção. Em 3 de julho de 2018, Brooke apareceu inesperadamente. Foi imediatamente levada à delegacia. Segundo seu depoimento, Daniel havia ligado para ela na noite do desaparecimento de Christina. Ele pediu que ela trouxesse ferramentas e algumas coisas de casa, explicando que o porão na propriedade da família estava inundado e precisava de conserto urgente. Brooke contou que, ao chegar com os itens solicitados, encontrou Christina lá. Ela admitiu que surgiu um conflito que se transformou em uma briga séria. Segundo suas palavras, ela se manteve fora do acontecido. Em um acesso de raiva, Daniel cometeu um ato impensado, após o qual Christina não mostrou mais sinais de vida. Então o homem levou sua esposa para fora, pegou ferramentas de jardim e voltou ao edifício. Brooke esperou por seu marido no carro. Sua ausência se prolongou por um tempo incomumente longo. Quando o marido voltou para casa, estava ofegante e completamente sujo. Brooke negou qualquer envolvimento no incidente. Ela disse que não tinha nada a ver com o desaparecimento de sua rival, mas estava convencida de que Daniel havia escondido Christina em algum lugar em sua propriedade. Ela não pôde indicar o local exato e insistiu que não estava envolvida no incidente de forma alguma e não tinha visto nada. Segundo Brooke, ela não havia mais encontrado Daniel e não sabia onde ele estava. Os investigadores não revelaram que já haviam encontrado vestígios da presença de Christina. Eles simplesmente ouviram e tentaram encontrar inconsistências nas declarações da suspeita. Mas havia poucas contradições. Após a conversa, ela foi liberada com o pedido de informar caso surgissem novas informações sobre sua amiga desaparecida. Parecia que acreditavam em Brooke e não a suspeitavam mais. No entanto, ela continuou sendo observada e notaram suas frequentes visitas a um parque de trailers onde seus pais possuíam uma pequena casa. Embora Brooke alegasse não saber nada sobre o paradeiro de Daniel, as câmeras do posto de gasolina os mostravam juntos. Isso indicava que eles haviam deixado a cidade juntos, mesmo que pudessem ter se separado depois. Os investigadores decidiram verificar as declarações dos suspeitos. Quando Brooke voltou ao parque de trailers, já estava sendo esperada.
Os investigadores entraram no trailer logo após ela e encontraram Danielle lá. Ambos imediatamente exigiram um advogado e se recusaram a falar com a polícia. Foram presos sem incidentes. O possível papel de Brooke nesta história atraiu especial atenção dos investigadores. Os especialistas encontraram material de DNA de Danielle. No entanto, isso não provou seu envolvimento exclusivo no incidente. Existia a possibilidade de que sua esposa estivesse envolvida no incidente e na subsequente eliminação de vestígios. O local do crime foi tão minuciosamente limpo que era impossível encontrar quaisquer evidências. Segundo os relatos de Brooke, Christina e Danielle tinham um relacionamento complicado. Embora ele frequentemente se tornasse agressivo, ela continuava o contato com ele devido a seu profundo afeto. Christina falou sobre isso várias vezes com seus parentes. Fortes sentimentos a impediam de terminar esse relacionamento. Após alcançar sua independência financeira, Christina esperava logo resolver os problemas com seu marido e restabelecer a conexão com Danielle. Infelizmente, esses planos não tiveram sucesso. O resultado foi trágico. Ambos os cônjuges foram interrogados, mas sem sucesso. Brooke alegou que Christina havia provocado conflito por conta própria. Como antes, o marido não conseguiu controlar suas emoções e Dan se recusou a cooperar com os investigadores. Seu defensor acreditava que a acusação não tinha evidências suficientes. No entanto, essa avaliação provou estar errada. O motivo do incidente permaneceu obscuro. A ex-amiga próxima de Christina continuou negando seu envolvimento. Dan, que tinha mais de 40 anos, não conseguiu pagar a fiança de $1 milhão e permaneceu sob custódia. Os investigadores não tinham bases suficientes para uma acusação mais séria, então ofereceram a ele uma colaboração. Finalmente, Danielle concordou com uma acusação menor, para a qual poderiam ser impostos no máximo 40 anos. Após o acordo com a justiça, ele recebeu 16 anos de prisão. Sua conhecida Brooke admitiu que ajudou a eliminar vestígios do incidente, o que também ajudou a evitar um longo processo. Para a surpresa da mãe de Christina e todos que acompanhavam o caso, Brooke recebeu apenas 1 ano. Basicamente, ela admitiu que estava próxima durante o incidente com sua melhor amiga, mas não interveio. No entanto, a promotoria não tinha evidências substanciais para provar seu envolvimento direto. Após sua libertação, ela continuou em contato com Danielle. Os familiares de Christina ficaram indignados. Até mesmo seu ex-marido Troy se pronunciou contra essa sentença branda. Mas as tentativas de revisar a decisão judicial foram mal sucedidas. Os familiares tiveram que aceitar a situação, embora 4 crianças tenham ficado sem mãe. A mais velha, Hailey, ficou com a avó materna. Os outros 3 se mudaram para a casa do pai. Em conversa com jornalistas, a mãe de Christina disse que queria que as pessoas se lembrassem de sua filha não como participante de um incidente triste, mas como uma maravilhosa mãe, filha e irmã. Ela tentou por muito tempo conseguir uma punição mais severa para os culpados, mas sem sucesso.